Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meu pensamento, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, antes que haja em mim palavras. Sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência grandiosa que não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de rios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará. E o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Esplendores que levem à morte, se constante não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não
Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria, com muita gratidão, né? Aquela paz no coração, a gratidão a Deus por mais um dia, mais uma semana, né? Se iniciando com a graça de Deus, porque Deus tem nos despertado, né? Nesta manhã do primeiro dia da semana. E então, Deus renovando conosco a sua misericórdia, né? As suas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam cada manhã. Então Deus tem nos despertado, renovando a sua graça, a sua misericórdia para conosco, né? Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, que aquela doce, santa e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. E que assim prossigamos abençoados, dirigidos pelas mãos de nosso grande Criador. Deus abençoe, bom dia, irmã Leida Reis. Deus abençoe você, o seu lar, toda a sua família, né? No nome precioso do Senhor Jesus. Irmã Vilanir Gabriel, bom dia, Deus abençoe, juntamente com o irmão Valdemir e todos os filhos, né? Estão distantes, mas é a família. Deus abençoe grandemente no nome do Senhor. Bom dia, pastor Paulo Sérgio, juntamente com a irmã Rosana. Deus abençoe no nome precioso do Senhor Jesus. Que assim, então, a graça de Deus seja sobre todos que estão conectados conosco neste momento. Bom dia, com muita alegria, na doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Assim preparar pra no dia da vinda de Cristo nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão. Igual a esta cidade eu não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente.
Aleluia, louvado seja Deus por sua palavra, né? Que é semente. Nos diz a palavra do Senhor que o Filho do Homem saiu a semear a semente. E parte da semente caiu em terras férteis. Outra parte da semente caiu em pedregais. Outra caiu entre meios espinhais. E outra caiu à beira do caminho. Que cada coração seja aquela terra boa, pois na pedra, não tendo como a raiz aprofundar-se, morre aquela semente. No meio dos espinhais, ainda até nasce, mas os espinhais, né, que é o mundo, o sufoco do mundo, os prazeres da carne, sufocam aquela semente e ela não sobrevive. E muitas outras caem à beira do caminho. Passa muitos transeuntes, as aves dos céus. Então há aves dos céus que vêm e comem aquela semente que caiu à beira do caminho. As aves nacionais que voam baixo estão sempre ali para catar aquela semente. Mas é uma semente, né? Uma terra profunda, uma terra fértil, onde a palavra de Deus cai e produz a vida. A vida do trigo, né? Sendo o Senhor Jesus a palavra, a semente, é o trigo semente. Ele disse, se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas morrendo muitos frutos ele dá. Então saber que somos palavras da sua palavra, trigo, né? Dele, porque ele é trigo, ele produz trigo. Que então a sua vida, a sua morte e ressurreição tem produzido a cada um de nós. Que então o nosso coração nesta manhã esteja cheio do adubo chamado fé, pois é por meio da fé que Deus trabalha, que então assim, dentro desta fé, em nosso coração a semente de Deus seja produtiva, né? Que produza a vida de Deus, não aquela fé mental, mas a fé genuína, a fé perfeita da palavra de Deus. Que assim Deus abençoe cada coração. Meu bom dia, irmão Aécio Oliveira. Deus te abençoe, meu querido irmão. Que a graça divina esteja sempre, sempre, sempre no seu coração. Irmã Lourdes Machado, bom dia. Deus abençoe com todo o lar, toda a família. Irmã Marlene Inácio, bom dia. Deus te abençoe com todo o seu lar, toda a família. Meu nobre irmão Elias Estanque, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Que a graça soberana domine cada coração, né? A graça soberana, soberana é poderosa, né? Soberano é poderoso, então nosso Deus, Ele é soberano, né? Ele é poderoso, que assim o poder de Deus guie os nossos corações pelo poder da sua graça, do seu amor, a sua misericórdia, que Ele manifesta através do Teu Espírito Santo em nossos corações. Que assim Ele guie os nossos passos por toda a eternidade. Muito bem, meus irmãos, vamos, a partir deste momento, ouvir a palavra de Deus, hoje na voz do nosso irmão Elias Estanque, né? Evangelista, homem aplicado à obra do Senhor ali em Rondônia. Deus abençoe sempre, irmão Elias. Vamos então, com fé, na palavra de Deus, ouvir o recado de Deus, o alimento espiritual para o nosso coração. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Preciosos ouvintes, Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes por mais uma vez poder dialogar a respeito da palavra de Deus.
tomar o nosso raciocínio e criar uma raciocinabilidade pensando na fé, a grande fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. E vós sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Em Efésios, eu citei aquele dia, quando nós falamos da fé mental, a fé natural. Então, Efésios capítulo 1, verso 5, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há uma só fé. Esta fé, irmãos, é aquela fé que faz com que nós venhamos a crer em tudo aquilo que é verdadeiro. Tudo aquilo que é verdadeiro. E em São João capítulo 16 e verso 3 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. A fé é uma coisa extraordinária que brota da alma, do âmago da nossa alma. A fé é aquela coisa extraordinária que pulsa em nossos corações, dentro das nossas vidas. A fé é revelação. Caim ofereceu o seu altar, a sua oferta, sem fé, sem revelação. Mas Abel ofereceu o seu sacrifício, a sua oferta, por revelação, por fé. Abel ofereceu e foi bem-aventurado. Diz a Bíblia que Deus não atentou à oferta de Caim, mas sim à oferta de Abel. Por fé eu creio em toda a palavra de Deus. Por fé eu sei absolutamente 100% que estarei no arrebatamento. Eu fico pensando quando a pessoa diz: eu estou lutando para estar no arrebatamento. Mas o irmão vai estar no arrebatamento? Eu não sei. Eu tenho fé, irmãos, que eu vou estar no arrebatamento. Se Paulo, os apóstolos estiveram firmes com confiança, estão lá aguardando para ressuscitar e para estar no arrebatamento, eu estarei lá. Eu estarei lá. Quando o irmão Brana teve naquela visão, na glória, e ele falou assim: os de Paulo entraram? Sim. Então, se os de Paulo entraram, os meus também entrarão. Então, porque ele pregava o que Paulo pregou. Eu prego o que Paulo pregou, o que os apóstolos pregaram, então os meus também vão entrar. Então, se eu creio no que Paulo pregou, no que os apóstolos pregaram, e eu tenho procurado fazer o que eles fizeram, eu vou estar lá. Eu vou estar lá pela fé. Eu garanto para vocês que eu vou estar no arrebatamento. Irmão, diz: mas tem muita coisa para rolar. Nós temos nossa carne, nossas paixões. Crucificado estou com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ah, mas é tão difícil lutar contra a carne. Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Irmãos, tem muitas pessoas lisonjeiras que faz com que as pessoas caiam na lábia. Caiam na lábia. Ei, mas esse irmão é inocente, esta irmã é inocente. Coitadinha dessa irmã, coitadinho desse irmão. Deixa o tempo passar. O tempo é especialista em revelar as coisas. Eu quero ver de que material as pessoas são feitas, digamos, ao decorrer do tempo. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Eu tenho fé. A minha fé era aquela fé que os apóstolos tiveram. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Qual é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Jesus falou: quem crer em mim, como dizem as Escrituras. Não como dizem os teólogos e os religiosos. Não, os dogmas, as doutrinas dos homens. Não, como dizem as Escrituras. Quem crer em mim, como dizem as Escrituras. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus Cristo é Deus? Eu creio que Jesus Cristo é Deus, com todo o poder. Mateus 28 e 18. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu entreguei minha vida a Deus. Você entregou a vida a Deus, irmão? Você procura fazer como os apóstolos fizeram? Você tem fé que você vai fazer como os apóstolos fizeram? Pois então você vai estar lá aonde os apóstolos estão.
você tem fé de obrar como os apóstolos e profetas obraram, você vai estar lá. Não pelas obras da carne, mas pelas obras da fé. Porque a fé sem as obras é morta. As obras da carne sem revelação é oferta, é sacrifício de Caim. Certo? É fé mental, sem efeito nenhum espiritual, que tira o homem, a mulher do arrebatamento. Mas a revelação, a fé perfeita, nos coloca no arrebatamento, nos coloca na vida eterna, nos coloca no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Deixar que Ele domine, deixar que Ele domine, deixar que Ele tome conta das nossas carnes, da nossa carne, das nossas paixões, do nosso eu, dos nossos pensamentos. É fé perfeita, fé genuína faz com que nós morramos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo exclamava. E vamos voltar para as Escrituras. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. É aí que eu quero ver a sua religião. Se você levar diante da religião dos apóstolos e ela falhar, ela é vã, ela é fé mental. Se você não faz como os apóstolos fizeram, não está procurando fazer como eles fizeram, e não procura ensinar como eles ensinaram, aprender concernente à inteira doutrina da salvação, a sua fé é uma fé mental, é uma fé morta. Mas Deus só quer o coração. Ué, como que Deus só quer o coração? Paulo fala que nós temos que oferecer o nosso corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, puro, que é o nosso culto racional. É o nosso culto racional. É o nosso culto do dia a dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, janeiro, fevereiro, vai até dezembro e começa de novo. Todos os dias. Esperar Jesus como Ele nunca viesse. Ou melhor, esperar Jesus como Ele viesse hoje. E trabalhar como Ele nunca viesse. Esperar como Ele viesse hoje. O mundo está perplexo, a correria, a inquietação. Mas nós não podemos acompanhar o mundo na velocidade do mundo. Nós temos que ter fé para acompanhar os homens de Deus, digamos, na velocidade dos apóstolos e profetas. Toda a escritura divinamente inspirada por Deus, ela é apta para corrigir, para instruir, para criar fé. Ora, irmãos, eu vou te falar, toda a escritura, toda. Nós temos que viver de toda a palavra de Deus, pela fé. Abraão está lá, pela fé ele esteve lá, ele está lá. Os profetas, eles estão lá pela fé. Os apóstolos, pela fé, chegaram lá. Pela fé eles deram as suas vidas. Eles foram até mortos, decapitados, queimados, crucificados, cerrados ao meio. Aí, é a nossa fé. Eu temo por esse chip, eu tenho medo do chip, eu tenho medo da marca da besta. Você tem medo porque você não tem segurança. Você não tem medo, irmão, porque você tem segurança. Você tem fé, você tem revelação, que a noiva não passará pela grande tribulação. Ela será raptada. Ela será raptada. O que é isso? Fé. Revelação. Irmão Elias, eu acho difícil o que está se aproximando. Para mim não tem nada difícil. Deus me trouxe até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós estamos alegres. Porque aquele que começou a boa obra, em mim aperfeiçoará até naquele dia. Em você aperfeiçoará até naquele dia. Depois que eu recebi o Espírito Santo, Ele me acusa todas as coisas erradas que eu pratico todos os dias. Elias, você fez tal coisa. Elias, você deixou de fazer tal coisa. Às vezes não acusa porque eu fiz, mas acusa porque eu deixei de fazer. Relaxamento, negligência é pecado. Se nós pudermos fazer o bem, ter possibilidade de fazer, condição de fazer o bem e deixar de fazer, nós pecamos.
nós pecamos, nós caímos em transgressão, nós transgredimos a palavra de Deus. Nós transgredimos a palavra de Deus. Por que que Deus deixou? Por que que a Bíblia diz assim? Por que que está lá na Bíblia que tem que se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo? Por que que tem que batizar? Por que que tem que tomar a Santa Ceia? Por que que tem que lavar os pés uns dos outros? Por que que está escrito na Bíblia, em São João capítulo 13, que nós temos que lavar os pés uns dos outros? Por que que diz a Bíblia que arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus? Por que que os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus? Por que que nós temos que tomar a Santa Ceia? Por que que nós temos que fazer o ato do lava-pé? Por que que nós temos que comer o pão asmo? Por quê? Por quê? Fica aquela pergunta, por quê? Por que que tem que entregar aquilo que é do Senhor? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Existe um propósito, então temos que dar os passos consecutivos. Não é só batizar e cruzar os braços. Aí que fé é essa? Essa é a fé mental, a fé natural. Nós andamos e vamos andando. Eu andei, vou andar muito mais. Você caminhou, você andou na fé. Você parou na fé. Você só batizou e parou. Você está parado só no intelecto, só e se empanturrando de mensagem. Eu conheço a mensagem do irmão Branco. O diabo também conhece. Mas eu fui batizado no nome do Senhor Jesus. Tá, mas você deu os outros passos? Você entrou no processo de santificação? Que sem a santificação, nós não somos selados. Porque Deus não vai pegar o Espírito Santo e colocar dentro de um homem imundo, de uma mulher imunda, imoral. Esse homem tem que passar por um processo de limpeza, essa mulher. Não é só deixar de fumar, de beber, de jogar e de se prostituir. Não. Tem muitas coisas que nós temos que deixar para obter o Espírito Santo. Às vezes ele está bem pertinho pro lado de fora, né? Esperando se limpar a casa. Uma coisa é Deus limpar a nossa vida, outra coisa é nós fazer a nossa parte. Por fé. Por fé. Eu conversei com um irmão há dias atrás, ele falou, eu vou deixar do cigarro. Tenho fé em Deus que eu vou deixar, então vai deixar. Ele vai deixar do cigarro. Tem irmãos que olham, não larga. Larga, vai largar sim. Vai deixar. Eu creio na fé daquele irmão que ele vai deixar do cigarro. Eu quero ver ele no arrebatamento. Mas tal pessoa fez tal coisa, vai para o inferno. Não vai. Eu creio que aquela pessoa vai consertar. Eu quero ver tal e tal pessoa no arrebatamento. Irmão Elias fez tanto mal para você. Eu quero ver no arrebatamento. Eu oro pela alma daquelas pessoas que fazem mal para mim, para que elas se arrependam e estejam comigo na glória. Eu não quero estar sozinho no céu. Não, eu não quero ir para a glória sozinho. Eu não quero estar no arrebatamento sozinho. Eu quero que você esteja junto. Eu quero que aquelas pessoas pecadoras se arrependam e creiam e sejam batizados e se encham do Espírito Santo. Senhor, as pessoas estão negligenciando a se encher do Espírito Santo para subsistir as coisas amargas que sobrevirão. É somente cheios do Espírito Santo, somente sendo cheio do Espírito Santo. Se nós não se enchermos do Espírito Santo, nós vamos se encher de incredulidade, de sabedoria, de intelectualidade. Aquela fé mental doida, que a cabeça fica do tamanho do balão, fica tão grande, vai crescendo a ponto de explodir. Mas não é isso. Aquele que se tornar como uma criança, Nicodemos, olha Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. As pessoas não querem nascer de novo. Elas não querem o novo nascimento. Mas sem o novo nascimento, ninguém verá Deus. Temos que se tornar como uma criança. Meu Deus, esses dias eu falei para uma irmã, só me resta agora orar pela alma da fulana de tal. Só orar pela alma dela, não tenho mais nada o que fazer. Ensinei a palavra, ensinei o caminho, lutei, batalhei. Meu Deus, mas eu quero ver a alma daquela pessoa sendo salva. Eu sou cristão, eu amo as pessoas. Eu amo a alma das pessoas.
As pessoas não me amam, é problema deles. Eles me causam mal, é problema deles. Eu tenho que amá-los, orar por eles e amá-los. É difícil você fazer o bem para quem te faz o mal. Agora é fácil fazer o bem para aquele que te faz o bem. Mas aí não tem graça. Não tem sentido. Por isso que diz a Bíblia: orar por aqueles que nos caluniam e nos perseguem. É orar. As pessoas, não é as pessoas em si, é o demônio, é Satanás na vida das pessoas. É Satanás, elas são escravas de Satanás, são servas de Satanás, elas são inspiradas por Satanás, elas são vítimas de Satanás. Mas nós, como cristãos que somos, nós temos que amar estas pessoas, nós temos que amar a tal ponto de nós dobrar o nosso joelho e orar, além das dificuldades, dos problemas que nos causam, e orar por eles, para que eles venham ao arrependimento e ver sobre elas o refrigério do Senhor, o batismo do Espírito Santo. Oh, irmão, se você soubesse, se você pudesse sentir o que eu sinto amor profundo, ardente pelas almas, pelas pessoas, por mais que me causem problema, por mais que me causem tortura, mas eu amo as pessoas, eu amo a alma das pessoas, porque Deus mudou a minha vida, eu não sei odiar ninguém mais. A gente sente, porque nós somos humanos, as pessoas, elas nos maltratam, nós sentimos, nós ficamos sentidos porque somos humanos, mas nós amamos as pessoas, estas pessoas. Revelação é amor, é fé para amar. Não é porque nós amamos as pessoas que muitas vezes nós não tenhamos que sair para longe das pessoas. Eu amo tal pessoa, eu vou ficar aí sofrendo ao lado dessa pessoa ou desse irmão. Não, deixa ele para lá. Ou larga esse irmão que te causa mal. Esse irmão que não aceita o que você fala. Esse irmão que não acredita no que você fala. Você está falando para ele, está sempre rejeitando a palavra. Está rejeitando o teu conselho, larga ele para lá. Mas não odeia ele, vai orar por ele. Vai orar por ele, mas abandona ele. Não perca tempo com ele. Põe ele nas mãos de Deus. Certo dia eu falei para o pastor Neri, Pastor Neri Pinto Charduzinho, Pastor Neri, eu tenho lutado com os irmãos que não deixam as coisas e já foram batizados. Não faça nada, irmão, ele disse, fique quieto. Só ore por eles. Você ensinou, está ensinando, só ora por eles. Que nós não podemos dar revelação para ninguém. É Deus que batiza no Espírito Santo. É Deus que dá a fé para rapto. Tem horas que nós temos que sair de perto. Muitas vezes nós somos taxados como que nós somos errados. Não, mas é o pastor Norivan que está errado, ele agiu de tal forma. Mas vai ver com o tempo. O tempo vai explicar. Se é ele que está errado ou se é aquela ovelha rebelde. Muitas vezes o pastor tem que trazer a correção. Uma vez uma mulher foi conversar com um pastor, até era com o pastor Neri mesmo, e eles rebeldes, andando desorientado, ou melhor, desordenado, andando uma vida relaxada. Falou, oi pastor, eu vim pedir oração para o senhor orar por nós, que Deus abençoe nós. Não, vou orar por vocês, que Deus trate com vocês, para que a vossa alma seja salva. Muitas vezes o profeta falou que Deus coloca você de barriga para cima numa cama, para que você venha se converter. Eu te pergunto, irmão, você vai esperar por esse momento você cair numa cadeira de rodas? Ou você ir para um leito de enfermidade para você consertar a sua vida? Se você é um filho de Deus, se você verdadeiramente é uma filha de Deus, e você vive de rebeldia e de relaxamento, você vai cair nas mãos de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Oh meu Deus, o temor do Senhor, ter temor a Deus. Não,
eu vou fazer tal coisa porque está na palavra. Não, eu vou largar tal coisa que meu pastor me orientou. Não, eu vou ser humilde, eu vou voltar a congregar, eu vou para o tabernáculo, vou congregar, é lá o meu lugar. Oh, isso, irmãos, é isso que está precisando, é isso que está faltando. Voltar ao primeiro amor, voltar, começar tudo de novo, colocar Deus em primeiro plano, nascer no reino de Deus. Nasça no reino de Deus. Faça como aquele pintinho faz, que pica a casca para nascer. Saia da organização que te impede, saia da incredulidade, abandone essa fé mental e entra no reino de Deus. Nasça no reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, né? Estarmos prontos, preparados com fé da palavra de Deus, não a nossa fé mental, né? Achamos que cremos, é segundo nossa inteligência, o nosso intelecto, e isso não chega a ser a fé genuína da palavra de Deus. Crer em toda a palavra de Deus, estarmos prontos para o rapto, né? Pastor Paulo escreveu: estou ansioso pelo arrebatamento. Isso deve estar no coração do eleito. O profeta irmão Brana disse que o Senhor vem para aqueles que estão esperando. Falar de arrebatamento não quer dizer que está crendo e que estará nele. As denominações falam do arrebatamento, mas por sua fé intelectual, não podendo crer no plano de redenção, não pode crer na mensagem dos enviados de Deus e nem mesmo conhecendo os enviados de Deus. Muitas vezes nem mesmo conhecendo o batismo em nome do Senhor Jesus. Uma fé mental, uma fé denominada, né? Uma fé concebida por um meio religioso. Isso é uma fé da mente, não é fé na palavra de Deus. E assim então precisamos que Deus nos ordene aquela graça que nós somos salvos por meio da fé, esta fé que é dom de Deus, para crer nas coisas de Deus, pois elas são sobrenaturais. Quando temos compreensão carnal e até mesmo científica, através da ciência religiosa, da ciência do mundo, é apenas uma fé mental. Ela nunca nos dará o arrebatamento, não dará salvação. Então tenha fé genuína no Senhor Jesus, pois a fé da salvação está nele. E a fé para a salvação dentro do homem, aí é entre ele e Deus. Mas para os que esperam o rapto, vivendo de qualquer forma, falando qualquer coisa, segundo os desejos carnais, então isto é da mente. Por isso ser renovado, como disse Paulo, começando pelo entendimento, não conformando com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo envolvem o mundo espiritual, religioso, o mundo político, e todas as coisas, né? Como Satanás apresentou ao Senhor Jesus os reinos da terra. Ele disse: dar-te-ei tudo isso se me adorando.
prostrando-me adorares. Dar-te-ei tudo, ele mostrou os reinos. Então perceber que o mundo, os reinos deste mundo, é um domínio de Satanás. É um mundo manipulado por Satanás, de enganos, trazendo sobre as pessoas ilusões, as paixões, as lutas, para aderir às riquezas mundanas, distanciando-se de Deus. Então Deus se aproximou do homem. Deus já fez o plano de redenção, já manifestou. Poder parar um pouquinho, dar atenção à palavra de Deus, adquirir a fé pelo ouvir a palavra de Deus, é dar oportunidade a nós mesmos, pois a oportunidade já nos é oferecida por Deus no tocante à salvação, ao arrebatamento rápido, às suas manifestações. Então precisamos crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Que assim Deus possa trabalhar em nossos corações. A cada dia irmos renunciando os desejos, renunciando a carne, tendo a mente esclarecida por Deus, a revelação, o esclarecimento divino, daquilo que Deus tem para cada filho, e assim estarmos sujeitos às ordens divinas, guiados pelo Espírito Santo, e então Ele nos tomará por toda a eternidade. Que assim Deus se estabeleça em cada coração, em cada vida, por meio da sua palavra. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, nós te glorificamos por mais um dia de vida, mais uma semana que se inicia. Desejamos colocar a nossa vida no teu altar, o nosso lar, a nossa família, os nossos irmãos, parentes, os familiares, os amigos, inimigos, todas as pessoas, Pai, apresentamos a Ti. E a nossa vida em particular queremos estar sempre no Teu altar. Nos ajude, Pai, vivifica a Sua palavra, o Seu poder em cada coração. Aquele poder de amor, de amar o semelhante, amar o próximo, sem pensar mal dele, sem abrir a boca para comentar da vida dele, das práticas erradas. Isso não nos convém, Pai. Ensina-nos a guardar a nossa língua, para que assim possamos Te exaltar, engrandecer o Teu nome e sermos abençoados, vivificados pelo Seu poder. Desejamos ser tomados pelo Senhor no grande arrebatamento, mas será impossível, Pai, dentro da nossa carne, dos nossos desejos, de nossas obras más, ruins. Então precisamos de uma conversão, uma mudança. E sem o Senhor não damos conta, Pai.
que ao ouvir a sua voz o Senhor nos dê força para combater o mal, lutar contra o mal que tão de perto nos rodeia, estarmos repudiando as obras más, repudiando os desejos da carne e vivendo em fé na sua palavra e vencendo todos os dias, todas as horas. Estamos certos que o Senhor nos ajudará, Pai. O Senhor fará isto. Precisamos de Ti, Senhor. Tome conta de todo o nosso ser, de todo o nosso lar, de toda a nossa família, de todos os irmãos, a igreja do Senhor. Tudo deixamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor abençoe e guarde com Teu Espírito Santo, no nome precioso de nosso Salvador, Jesus Cristo. Para Tua honra e Tua glória pedimos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, o seu coração. Vamos deixando aqui, o bom dia a todos os irmãos, naquela doce, santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Logo mais à tarde, hoje às 19 horas, a nossa transmissão do culto ali direto de nosso tabernáculo, Aos domingos, era às 18h30, agora nós mudamos, irmãos, então começa às 19 horas. Então, a partir das 19 horas hoje, no domingo, direto lá de nosso tabernáculo. E amanhã cedo, se Deus quiser, às 6h30, a nossa live matinal. Bom dia, Deus abençoe a irmã Leida Reis, pastor Paulo Sérgio, Deus abençoe, bom dia, irmã Vilanir, Deus abençoe, bom dia. Irmão Aécio Oliveira, bom dia, Deus te abençoe. Irmã Lourdes Pimenta, bom dia, Deus abençoe. Irmão Elias Estanque, bom dia, Deus abençoe. Irmã Marlene Inácio, bom dia, Deus abençoe. Irmão Eliseu dos Santos, juntamente com a sua esposa, irmã Fátima, bom dia, Deus abençoe. Irmã Rose Meire Saraiva, bom dia, Deus abençoe. Irmã Marlene Inácio, bom dia, Deus abençoe. Irmão Raimundo Borges de Oliveira, bom dia, Deus abençoe. A irmã Maria Perpétua, bom dia, Deus abençoe. Louvado seja Deus, Todos quantos conectados, a irmã Ana da Silva, bom dia, irmã, Deus te abençoe. Irmã Lucimara Silva Pinheiro, bom dia, Deus abençoe. Irmã Simone Alessandra, bom dia, Deus abençoe. Todos quantos conectados, Deus te abençoe, um bom dia, uma ótima semana abençoada com a graça divina. Bom dia, meus irmãos. Sou de Deus, eu sou, tenho Salvador, tenho
vida e paz no meu ser. Vou morar no céu, sim, no céu de luz, onde habita meu amado Jesus. Muitos anjos tem em Jerusalém, muito ouro e cristal vou lá ter. Não tem morte, não tenha galardão, alegria, muita paz e prazer. Tem coroa assim, pronta para mim, se eu viver sempre na direção do grandioso Rei, só nos mandos seus, para sempre verei o meu Deus. No jardim de Deus, flores para os seus, e o sol da justiça brilha, e o Cordeiro diz: como sou feliz com os amados no meu lindo país. Dor não haverá, pranto cessará, toda luta lá no céu findará, e o que chora